Olá pessoal, sou Josiane Letes, pediatra. Hoje eu falarei sobre o que fazer quando determinados acidentes acontecem com a criança. Por exemplo, intoxicação exógena, queimaduras e quedas. Vamos começar por intoxicação exógena. Mas o que é isso? Calma que eu explico. Intoxicação exógena é um termo que nós utilizamos para descrever um conjunto de alterações desencadeadas por alguma substância tóxica para o nosso organismo. Mas é aí que está o problema, porque qualquer substância pode ser tóxica para o nosso organismo, principalmente para as crianças. Por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, como shampoo, creme, perfume, sabonetes, tintas, graxas, corantes, bebidas alcoólicas, plantas e até mesmo medicamentos quando utilizados em dose inadequada. Perceberam o perigo? Nós estamos cheios dessas substâncias dentro de casa. Por isso que é muito importante guardar essas substâncias bem longe, mas bem longe das crianças. Mas o que eu faço se mesmo tomando todos esses cuidados, a minha criança ingeriu algum desses produtos? Primeiramente, calma. Por mais difícil que seja, nessas situações, é importante manter a calma, para não deixar a criança mais angustiada e estressada e piorar todo o quadro dela. Segundo, não ofereçam água ou líquidos neste momento para a criança beber. Não provoque o vômito e não deem medicamentos para inibir um possível vômito sem orientação médica. Tente identificar qual foi o produto ou substância envolvida no acidente e leve a criança imediatamente à emergência, mesmo que não apresente nenhum sintoma. Por exemplo, vômitos, desorientação, dificuldade para falar, dificuldade para respirar. Mesmo que não apresente nenhum desses sintomas, precisa levar a criança imediatamente à emergência. Um outro acidente comum que acontece em casa, especialmente com as crianças, são as queimaduras. Elas podem acontecer com produtos químicos, correntes elétricas, plantas, substâncias frias, geladas. Porém, o mais frequente é acontecer com líquidos ou superfícies quentes. Quando isso acontecer, novamente, mantenham a calma. Se for uma queimadura leve, lave com água corrente fria por aproximadamente 10 minutos e leve a criança à emergência para ser avaliada. No caso de queimaduras mais extensas, aplique compressas úmidas sobre as lesões e leve a criança imediatamente à emergência. Nessas situações é muito importante, não tente retirar a roupa grudada na pele queimada e principalmente não aplique substâncias sem orientações médicas como café, limão, vinagre, creme dental, manteiga e outras substâncias, porque elas podem piorar as lesões. Outra causa frequente de entradas nas emergências pediátricas são as quedas. Eu até brinco que as quedas fazem parte do desenvolvimento da criança de tanto que elas caem, mas brincadeiras à parte, isso é uma realidade. As crianças nos primeiros anos de vida precisam aprender a se equilibrar, ficar em pé, andar, pular, correr, subir escadas. E nesse processo de desenvolvimento da coordenação motora, associado ao fato das crianças possuírem a cabeça proporcionalmente maior do que o resto do corpo, as quedas são muito frequentes. E à medida que as crianças vão crescendo, elas ficam mais ativas, mais aventureiras e mais curiosas. E por mais cuidadosos que os pais sejam, em algum momento as quedas vão acontecer. Mas será que quando uma criança cai ou se bate, toda vez eu preciso sair correndo para a emergência? Bom, quando isso acontecer, sim, novamente, mantenham a calma. E observe se a criança vai apresentar algum sinal de gravidade. Se o trauma foi nos braços ou nas pernas, observe se a criança possui alguma deformidade, inchaço, hematoma e se tem dificuldade para movimentar o membro. Se para alguma dessas questões a resposta for sim, leve imediatamente a sua criança à emergência. Caso contrário, ofereça algum medicamento para aliviar a dor da criança, como
dipirona, paracetamol ou ibuprofeno. Faça compressas geladas de 15 a 20 minutos várias vezes no dia e observe se ela vai apresentar alguma das alterações que eu falei anteriormente. No caso de traumas na cabeça, crianças menores de 2 anos, mesmo que não apresentem nenhum sintoma, é importante serem avaliadas em uma emergência. Crianças maiores devem ser imediatamente levadas à emergência em caso de queda de lugares altos, acidentes automobilísticos, quedas de bicicleta sem capacete ou se após a queda apresentarem crise convulsiva, ficarem desorientadas ou apresentarem vários episódios de vômitos, ficarem desacordadas após a queda, apresentarem dificuldade para falar, dificuldade para andar, sangramento pelo nariz, pelo ouvido ou hematoma ao redor dos olhos. Mas se a criança não apresentou nenhum desses sintomas e não teve queda de um lugar alto, observe em casa e leve à emergência se apresentar algum desses sintomas. E outra, a criança pode sim dormir. O que é importante é de vez em quando mexer com a criança, ver se ela resmunga ou responde. Se ela resmungar ou responder, deixa ela dormir. Mas se você perceber que a criança está no sono profundo ou muito sonolenta durante o dia, é importante levá-la à emergência para ser avaliada. Essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado e a gente se encontra no próximo quadro. E agora, pediatra? Até lá!